Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus. O meu, o seu, o nosso programa Valendo de Deus. Nessa noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Porém, Deus, Ele é digno de toda honra e toda glória. E em nome de Jesus, você, meu irmão, você, minha irmã, você já é vencedor. Em nome de Jesus. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus é quem tem te dado força. Deus é quem tem te dado bom ânimo. Então não reclame daquilo que você não tem, mas agradeça pelo aquilo que você tem. Nesta noite o nosso objetivo é isso, é agradecer a Deus pelo aquilo que nós temos e não reclamar daquilo que nós não temos. Porque se a gente tem aquilo o que temos, né, na verdade, é o que nós precisamos. Então Deus sabe de todas as coisas e tudo Deus faz acontecer. Então nessa noite nós temos uma palavra em João 14. João 14 a partir do versículo 14. Então deu 14, que se diz assim: se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí vem o 15, que diz assim: se me amar, guardar os meus mandamentos. Então é somente pedir, pessoal, alguma coisa no nome de Deus? Não, tudo que nós pedir, Deus vai fazer, né? Tudo que pedimos a Deus, Ele faz. Mas não é só pedir e receber, não. Tem que fazer o quê? Você tem que amar e guardar os mandamentos de Deus. Então nós devemos fazer a vontade de Deus. Porque se nós somente viemos pedir a Deus e não obedecermos, e não fazer aquilo que agrada a Deus, essa palavra não vai funcionar. Então tem gente que vai lá e reclama da palavra. Ah, mas não sei o que, mas Deus falou que vai acontecer e até agora nada tem acontecido. Mas por que não tem acontecido? Porque você não está na posição que Deus quer que você esteja. Então é preciso você estar na posição correta para poder receber as coisas de Deus. Então se nós não tivermos na posição que Deus quer, não tem como nós receber algo de Deus. Podemos pedir, gritar, orar e tal, mas se nós não fazer aquilo que Deus quer que nós faremos, então nada vai acontecer, não vem mudança se eu não procurar mudança. Então talvez tem muita gente do outro lado que está precisando do milagre. Tem gente que precisa de uma cura, tem gente que precisa de uma libertação, tem gente que precisa de uma porta aberta, mas não tem feito nada para que as coisas aconteçam. Então, para um milagre acontecer na minha vida, eu sou o causador do milagre. Então, tem que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Para a libertação em mim acontecer, eu tenho que começar a afastar daquelas coisas que me atraem a viver no fracasso. Então, tem que sair. É fácil, pessoal. Você sair daquilo que é o vício, não é fácil. Não é fácil de maneira alguma. Mas, se nós buscarmos a força de Deus, se nós buscarmos a palavra de Deus, nós vamos arranjar refúgio para a nossa mente, para o nosso coração. Nessa noite, você tende, em primeiro lugar, se confessar diante de Deus e deixar as maus práticas e começar uma nova vida, começar a trilhar um novo caminho, e assim Deus vai poder responder por você. Mas enquanto você estiver na sua vontade, não tem como Deus fazer a vontade dele, não tem como Deus fazer o querer dele, porque Deus também, ele não obriga nós servir. Deus não obriga, mas só que as consequências ela vem. Então você quer pedir algo, alguma coisa em nome de Jesus, alguma coisa que você quer pedir a Deus. Então se você quer alguma coisa, você tem que pedir alguma coisa e você quer receber, então comece amando e guardando os mandamentos de Deus. E é muito fácil
obedecer os mandamentos de Deus. Porque quantos são os mandamentos de Deus? São apenas dois. Jesus falou, é apenas dois. Tinha lá os 10 mandamentos, mas Jesus falou, não, se vocês fizerem 2 para mim, tá bom. 2 já agrada a Deus. E quais são eles? Amar o seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E esses 2 mandamentos, contra isso aí, ninguém vai achar defeito em você. Ninguém vai te levantar falso, ninguém vai te condenar. Porque se você ama o seu próximo, se você ama a Deus sobre todas as coisas, então a força está com você. Então o caminho seu que você está trilhando vai dar tudo certo. Você vai brilhar, né? Então o poder de Deus vai manifestar na sua vida. Então a partir de hoje, que você possa começar a guardar os mandamentos de Deus. Que você possa amar a palavra de Deus, né? Porque Deus, ele é como a luz em nossos caminhos. A pessoa que está andando num caminho escuro é complicado, porque tem muitos tropeços, tem muitos obstáculos e a pessoa não consegue enxergar. E lá ela tropeça, ela cai, ela sofre, ela chora. Então talvez assim tenha acontecido com você, meu irmão, minha irmã, você jovem, minha jovem, meu jovem. Então você necessita da palavra de Deus, você necessita do poder de Deus na sua vida. E nessa noite é o momento de você se entregar a Deus, de você convocar o poder de Deus a seu favor. Chegou o momento de você convocar o poder de Deus a seu favor. E tudo que Deus quer é que você tenha Ele como um apoio. Você tem que ter Deus como um apoio. Uma pessoa que quebra o pé, uma pessoa que sofre um problema na coluna, ele precisa de algo. Ou ele precisa ou de uma muleta ou de uma cadeira de roda para ele poder andar, né? São as coisas. Se a pessoa sofreu uma fratura na perna ou um problema na coluna, ou das duas coisas, ele vai ter que usar ou uma muleta ou uma cadeira de roda. Então Deus, para nós, ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser esse apoio. Porque talvez você está todo quebrado, talvez você não está conseguindo mais andar. Mas se você pegar, né, e se apoiar em Deus, focar Deus como esse apoio, então não vai ser você que vai ir, mas sim vai ser Deus que vai te levar. Então Deus quer fazer você vencer, meu irmão. Deus quer fazer você vencer, minha irmã. Mas para isso você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar, né, na palavra de Deus. Então Deus, nessa noite, ele tem te confortado, né, a viver uma vida de excelência, a viver uma vida de grandezas, né? Mas para isso você tem que confiar, você tem que acreditar, né? Então Deus, ele quer que você seja o filho dele. Deus quer que você seja o melhor dele, né? E para mim ser o melhor de Deus, eu tenho que aprender de Deus. Eu tenho que voltar para Deus. Então nessa noite, que você possa voltar para Deus. Nessa noite, que você seja o melhor de Deus. Então, quando você gosta de uma pessoa, como se você gostou de uma pessoa, você está gostando, aí você se apaixona pelaquela pessoa, e tal, os seus olhos começam a brilhar, o coração começa a bater mais forte, a mente sua já isola deste mundo e tal, você já começa a viver somente para aquela pessoa, porque você está apaixonado pelaquela pessoa, e você já não passa a ouvir mais ninguém, você não dá ouvido a ninguém, né? A pessoa pode ser o que for, pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa picareta e tal, mas se você se apaixona pelaquela pessoa, você não dá ouvido mais para ninguém. Assim também é com Deus. Nós devemos nos apaixonar por Deus e não deixar quem quiser falar, que fale. Quem quiser condenar, que condene. Então, porque quando você está amando alguém, quando você está amando alguma pessoa, quando você está apaixonado, aquilo te faz bem, aquilo te dá um ânimo, para que você possa levantar da sua cama, para que você possa se alimentar, para que você... Então, quando você se apaixona por Deus, é da mesma forma. Então, Deus, ele te dá esse ânimo. Você tem esse ânimo para se levantar, para poder viver, para poder respirar. Então, você tem esse ânimo.
Então nesta noite, Deus ele quer fazer algo por você. E você talvez tenha até buscado, né, a Deus. Mas nesta noite, Deus quer que você guarda os mandamentos dele. Deus quer que você ama os mandamentos dele. Porque o mandamento é vida. É vida para você viver. Seus dias na terra serão prolongados. Por quê? Porque você vai obedecer à voz de Deus. Então, ninguém pode vencer a Deus. Ninguém. E se você estiver com Deus, você é mais do que vencedor. Você é mais do que um conquistador. Então, Deus, Ele está aí do seu lado, onde você está, onde você esteja. Deus está aí com você. Esperando somente você o buscar. Esperando somente você o clamar a Ele, né? Então, Ele não quer, né, que você somente peça a Ele no momento difícil. Porque tem gente que na hora difícil aí começa a pedir a Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. Mas nós devemos, porque momentos difíceis temos todos os dias, mas nós devemos o quê? Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, para que nós podemos todos os dias viver bem. Todo dia viver bem. Todo dia nós vamos viver bem. Porque nós estamos guardados em Deus. Você pode ver, quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando você precisa de algo, você busca quem? Você busca Deus. Tem coisas que é somente Deus. Aí você vai lá, busca Deus, tal, Deus te dá o livramento, Deus te dá a conquista, aí de repente você volta de novo para o mesmo lugar. Rapidamente você vai perder aquilo que Deus te deu. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, for uma pessoa inteligente, se você no sufoco, você vai lá e clama a Deus, e Ele te dá, então você deve se firmar. O time que está ganhando, a gente não mexe. Então Deus nessa noite, Ele quer fazer acontecer na sua vida. Se você deixar, logicamente. Então, que Deus te abençoe. A graça e a paz a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Que Deus possa prover na sua vida e na sua casa. A paz, que Deus seja com você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine seus caminhos. Então, ame e guarde os mandamentos de Deus. Qualquer coisa que você pedir a Deus, você irá receber. A graça e a paz e até o próximo programa.